Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro. Vamos lá para o capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, está bem lá pertinho no final da Bíblia, pertinho de Apocalipse. Na segunda carta, capítulo 1, um dos textos mais belos do Novo Testamento, quando fala em sinais que o crente deixa pelo caminho, que mostram a sua transformação de vida, né? Quais são os sinais que o ser humano deixa? Quais são os rastros que ele deixa, né? Nós deixamos rastros a partir de praticamente, duas coisas: o que nós falamos, que fica registrado na memória das pessoas com as quais nós convivemos, e o que nós fazemos, né? Gosto muito de citar aquela parte dos evangelhos, quando, diante da grande provação que Pedro passou, quando Jesus dizendo, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E uma das vezes, a segunda vez, quando ele está tentando negar que é discípulo de Jesus, a mulher diz uma coisa bastante curiosa, Leila. Ela diz assim: olha, mas o teu jeito de falar te denuncia. É uma das frases mais lindas do Novo Testamento, para dizer o seguinte: mesmo quando o verdadeiro crente quer negar, por alguma razão, que é cristão, tudo que ele fala e o que ele faz denuncia que de fato ele é cristão. Às vezes, na tentativa de salvar a vida, a pessoa tenta negar que é cristã, mas tudo que falou, tudo que fez depois que foi encontrada por Jesus, denuncia, já que a fala daquela mulher foi essa: o teu jeito de falar te denuncia que você é um deles, né? Então, aqui nessa carta de Pedro, ele deixa alguns sinais bem claros que acompanham, Dona Isabel Bronzatti, a vida do crente. Aponta até mesmo as pessoas com as quais nós convivemos chegarem a essa conclusão: eu não tenho dúvida de que esta pessoa de fato é crente, é cristã, porque o que fala e o que faz são algo que nos abençoam, algo tremendo. Isso a gente vai encontrar aqui na segunda carta de Pedro, tá? Então, na segunda carta de Pedro, eu vou ler o texto, você acompanha atentamente, do capítulo 1, vou seguir do verso 3 até o verso 11. Você encontrou, né? Amém? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, aí é disciplina, cuidado para cumprir aquilo que a gente tem que cumprir, associai a vossa fé à virtude. Aí ele vai começar a listar os sinais que estão presentes na vida de uma nova criatura em Cristo, né? Verso 5, verso 5 na parte final: associai a vossa fé à virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Por quê? Estas coisas, quais coisas? Quais coisas? Ele fala então, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Essas são as coisas que ele acabou de listar. Então, olha como ele conclui no verso 8: porque estas coisas, ou estas virtudes, ou estes sinais que sobejam, que sobram no testemunho cristão, do crente, existindo em vós, e em vós ainda aumentando, fazem com que não sejais, olha só, nem inativos. Vou fazer uma pausa aqui. O que é ser inativo?
diante de todas as virtudes que biblicamente Pedro testemunha que hão de acompanhar o crente, nada disso está presente em nós. Isso é ser inativo. Ele lista aqui várias virtudes bíblicas, divinas, até porque divina? Volte para o verso 4, Roberto, olha o que ele fala: pelas quais os têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, o caso das promessas, vos torneis, olha só, coparticipantes da natureza divina. Então, como é que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina? Quando Deus trabalha em nós as virtudes que devem estar presentes, acompanhando a vida de um crente, que eu acabei de dizer aqui. Então, quando de fato a gente vive de acordo com aquilo que está proposto na palavra, nós, eu, você, nenhum crente é inativo. Ah, pastor, você está falando de servir a igreja? Não. Estou falando de você servir lá no seu ambiente de trabalho, sem você dizer que é crente. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Sem você dizer que é crente lá no seu trabalho, mas sem você falar, eu sou evangélico, eu sou crente, sou cristão, não precisa dizer. Mas quando você age lá no seu trabalho, olha só, com fé, com virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, fazendo isso, querido, nem precisa dizer que é crente, você vai ser identificado. Amém? Amém. Você é um deles. Vão dizer para você, deles quem? Daqueles Apocalipse que nós vemos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que agora é coparticipante da natureza divina. O que é bom, irmãos e irmãs, vou fazer uma pausa aqui. O meu professor de pregação, há 30 anos no seminário, dizia assim, aliás, outro dia eu disse essa frase aqui: esconda-se sempre atrás da palavra de Deus. Viu, Lei? Esconda-se sempre atrás da palavra de Deus, porque a sua palavra poderão contestar, mas a Bíblia não. E é isso que eu estou fazendo essa manhã, me escondendo atrás da palavra de Deus, porque dizendo que essas virtudes, essas características que são sinais que acompanham, Dona Rosa, a vida cristã, elas, ou esses sinais por si só, vão fazer a obra. Vão fazer a obra, porque eles são mais fortes do que nós. A palavra forte é, esses sinais, Dona Isabel, denunciam, a palavra denúncia é muito forte, esses sinais denunciam que nós somos uma nova criatura. Veja como o texto é lindo, verso 9, pois aquele a quem estas coisas não está presente, é cego. Olha só, ou seja, se nenhum desses sinais te acompanha, ele fala, você é cego. O que significa isso, ser cego? Ou seja, você não viu a Jesus ainda. Você não é uma nova criatura. É duro, não é? Mas é o que ele fala. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, ou seja, zelo, disciplina cada vez maior, confirmar a vossa vocação, ou seja, o chamado para quê? Para ser crente, uma nova criatura, chamado e eleição, e fala vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Mais uma pausa, o que é tropeçar em tempo algum? Ou seja, não importa se você está na igreja, ou com seus vizinhos, ou na sua casa, ou na festa de família que não tem crente, não sei, não importa, aonde você estiver, crente é crente. Aonde você estiver, esses sinais vão te acompanhar, né? Por isso que a gente não tropeça. Então a gente tropeça, eu esqueci de ser crente agora, estou dando mau testemunho aqui. Não tem como esquecer. Sabe por quê? Presta atenção bem nessa frase que eu vou dizer para você. Ô Miriam Silveira, por que o crente não esquece que é crente? Porque não se trata de uma lembrança racional. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 127. Quem aqui sabe? Você já aprendeu, mas você esqueceu, né? Então, isso é uma coisa racional. Aquilo que a gente aprende está guardado na memória.
Só que a transformação em Cristo, Leila, não é uma coisa puramente racional. Você sabe que é porque você tem experiência. Você até lembra de muitas coisas que Deus fez na sua vida. Só que a experiência com Cristo vai além, ela transcende a nossa capacidade racional. Por isso você não é capaz de esquecer que é crente. Se esquecer, cuidado. Pode ser apenas um bom religioso. Agora, por que você não esquece? Porque quem te faz lembrar é o Espírito Santo. João 14 e João 16. Prometeu Jesus. Quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, dizia Jesus em João 14 e João 16. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, quem te lembra de ser um crente, dá bom testemunho, Claudinei, não é a sua memória e a sua razão humana, é o Espírito Santo. Por isso o crente não tropeça no propósito que tem de ser uma vida nova, de dar testemunho, não importa onde esteja e com quem esteja falando. Por quê? Porque é o Espírito Santo que habita o coração dele, que vai dizer o tempo todo, né, o compromisso que você tem com Deus. Verso 11, terminando. Pois desta maneira é que vos será amplamente, olha como é que ele conclui o trecho da palavra, né? Pois desta maneira, que maneira? Pai, esta de comportar-se como uma nova criatura em Cristo, testemunhando a Cristo o tempo todo. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida o quê? A entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ser um bom religioso em tudo que é tipo de igreja na terra, mas na hora que serve, na hora que vai concluir que é a entrada ampla no reino celestial, aqui você não entra. Mas como assim? Mateus 7. Foi 35 anos da igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja batista, luterana, anglicana, ou seja, pentecostal, passou em tudo que é lugar, fez um monte de coisa. Você fez por conta própria. O principal que você tinha que perceber, você não percebeu. Para entrar aqui, tem que prostrar diante do Cordeiro, reconhecer os seus pecados, tornar-se servo, perseverante, e assim é a senha para entrar no reino celestial. Qual que é o tema da nossa vocação? Nossa vocação. Qual que é o tema da nossa reflexão nesta manhã? Vocação e autovocação. Vou explicar. Vocação e autovocação. Antes disso, mais uma oração, irmãos e irmãs, para Deus nos inspirar nesta manhã tão preciosa de estudo da palavra do Senhor. Leila Silveira. Deus amado Pai, nós ouvimos, Senhor, na tua presença, ó Pai. Assim, Senhor Deus, impuros, pecadores que somos, Senhor, mas carentes, Senhor, da tua misericórdia. Amém. Senhor Deus, nos prostramos e pedimos, Senhor, que tu permaneça no nosso meio, que tu venha, Senhor Deus, através do teu servo, pastor, ó Pai, continuar, Senhor Deus, essa palavra, ó Pai, e que ela venha, Senhor, diretamente aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor, permitindo, Senhor, que nos transforme, que nos limpe, Senhor, nos purifique, e nos faça, Senhor, servos fiéis, verdadeiros, Senhor, mensageiros, Senhor, da tua palavra. Amém. Esteja, Senhor, conosco, abra, Senhor, mais uma vez nossos corações e mentes e permita, Senhor, que verdadeiramente nós consigamos, Senhor Deus, fazer a tua vontade. Amém. É para isso que estamos aqui, Senhor, para te louvar, te bendizer e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocação e autovocação. A palavra vocação, né, vem do latim vocale, tá? Que é de voz. Então, Roberto Silveira, ou na Silveira, né? Roberto, ele escuta. Vera Fernandes, ela escuta. Olha que coisa interessante, o poder da voz, né? Amigos no campo, lá no Paraná, trabalhando com gado, né? E a Augusta, Augusta, se estiver me ouvindo aí, viu? Interessante o trabalho que você faz. Ela trabalha lá no campo, as vacas, né? Quando dá o horário de tirar o leite, elas já vão subindo sozinha. E aí ela fala, roxinha, a roxinha entra no lugar de tirar, né? É impressionante. Se falar, né, amarela, ela não vai atender, porque não é com ela, né?
Então, vocação e autovocação. Irmãos e irmãs, como diz a minha mãe, tá assim, tá assim de passagem bíblica que explicam desde o primeiro versículo bíblico do Antigo Testamento até o último do Apocalipse, né? A forma que Deus usa para chamar os seus eleitos. Quando Deus chama os seus eleitos, o eleito não tem dúvida de que é com ele. Vera Mantovani, eu posso estar olhando para a Dona Rosa e falar, Vera Mantovani, ela, não é comigo. Tipo o Ronaldinho, né? Que o cara tá lá, ele tá olhando aqui e dá um passe de bola, né? O cara é ninja mesmo, né? Então, eu posso olhar para a Cleide e falar assim, olha, Dona Vasti. Não é com ela, estou olhando para ela. Ela vai identificar. Então, há, biblicamente, vocação, que é quando Deus chama, e há autovocação. Então, vou dar um exemplo prático, né? Chamei o nome de todo mundo aqui, ou de vários de vocês, e não chamei o nome do Helvig. Aí o Helvig pode pensar assim, o pastor não me chamou, mas eu vou. Que na etiqueta, né? Ou nas relações sociais, é o tal do penetra, né? Alguém aqui já foi em festa sem ser convidado? Só na igreja, né? Só na igreja que pode. Agora, festa que tem convite, né? Não dá para entrar de penetra, né? Tem gente que acha que pode entrar de penetra no reino celestial. Tomara a Deus que aqui entre nós não haja ninguém assim. Mas vou dizer para você, para todos nós, né? No céu, ninguém entrará de penetra. Ninguém passará despercebido. Ou seja, o anjo que está na porta, que esse anjo, sabe quem é? Na verdade é Cristo Jesus. É Ele que virá na glória. É Ele quem chamará os seus eleitos. Ninguém passará no portal eterno, nós cantamos isso, né? Despercebido. Da mesma forma que ninguém ficará de fora, porque Jesus não esquece a nenhum dos seus eleitos, ninguém entrará por força própria ou por vontade própria. Que fique claro isso. Então, na Bíblia, igreja, tem vocação, que é o que Deus faz quando chama os seus eleitos, mas tem também autovocação. Ou seja, é os que querem ir, mas não foram chamados. Mas como assim, pastor? Bom, poderia passar aqui muitos dias falando de novo sobre o tema predestinação, né? Que é a doutrina fundamental da nossa fé presbiteriana, inclusive. Não vai entrar quem não foi predestinado, por mais que se esforce. Não ficará para trás quem foi predestinado. Então como é que eu entendo isso? A partir dos sinais que nós estamos vendo na segunda carta de Pedro. Como é que você sabe que é predestinado? Porque os sinais de Cristo, quando você for chamado, eles vão te acompanhar. Só assim que o crente sabe que é uma nova criatura e que foi predestinado. O problema é quando os sinais de Cristo, Niceia, não nos acompanham. Aí, pelo menos, será? Imagina a situação, né? Você ir lá na lista, agora é concurso, né? Imagina, tem uma lista de história, que é a minha área, quando saiu o resultado do concurso do Estado, 28 mil candidatos. Imagina você procurar o seu nome no meio de 28 mil candidatos. Ainda bem que agora tem lá, é o texto digital, né? Está no computador, aí tem lá aquela lupazinha, né? A computação, o negócio é uma tecnologia, é uma coisa fantástica, né? Aí você vai lá e coloca esse nome lindo, né? Adilson de Souza Filho, busca, pá, encontra ali o seu nome, aí já vai na frente da sua classificação, opa, glória a Deus, já pode dar um testemunho, meu nome está aqui, no meio de 28 mil, né? Então, no meio de todos os que são chamados, tem um grupo que não foi aprovado, mas está lá. Quer um exemplo? Saíram do Egito 600 mil pessoas. Vamos, gente, a bênção está aqui, o portão está aberto, o grande líder Moisés conduzindo o povo, vamos para uma terra abençoada, não seremos mais escravos. Quantas famílias entraram ou atravessaram o Jordão? 2. Muitos saíram. Quantos chegaram? 2, né?
Jesus falou desse tema. A porta que conduz à salvação, a igreja não, mas a porta que conduz à salvação é estreita, e por ela passarão poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E esse tema, igreja, Dona Antônia Fernandes, não pode envelhecer, não pode ser esquecido na vida da igreja evangélica. E tem sido esquecido. O que nos motiva a estar aqui é glorificar a Deus, o nosso Salvador, em Jesus. Mas também nos preparar para a caminhada até o fim. Porque a nossa pátria é a pátria celestial. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada onde? No reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta ser membro de uma igreja, não basta ser presbítero, pastor, ministro de louvor, não basta ser uma boa pessoa, pessoa de bem, nada disso basta. Você pode ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor patrão do mundo, o melhor vizinho do mundo. Você pode ser a pessoa mais extraordinariamente do ponto de vista moral, ético, responsável. Nada disso tomará o lugar da gota preciosa e divina do sangue do Cordeiro que foi derramado para a sua salvação. Irmãos e irmãs, isso precisa ficar claro para nós, porque nós estamos vivendo um tempo onde está assim, de igrejas que estão trabalhando com os autovocacionados, ou seja, aqueles que são chamados por si mesmos, porque os interesses também estão o quê? Sobrando, quais sejam? Interesse de resolver problema, de todo tipo de natureza, enfermidade física, psicológica, gente viciada, gente pobre, miserável, gente com problema, com tudo que é tipo de problema que você pode imaginar, desde a época que o mundo é mundo. E o que me impressiona é que tudo isso está na Escritura, e os crentes do nosso tempo, talvez uma boa parte dos crentes do nosso tempo, não se preocupa mais com isso, aliás, pior ainda, não tem mais interesse por isso. Jesus foi o primeiro pastor que reuniu multidões, vocês sabem disso. O primeiro pastor no Novo Testamento que reuniu multidões, 5.000 pessoas, 12.000 pessoas, curava, libertava, renovava a esperança, alimentava a pessoa, multidões, até a hora que ele para e fala assim: olha, mas não é para isso que eu vim, presta atenção, disse Jesus. Vocês estão me acompanhando porque até aqui vocês têm interesse. Quais sejam? Esses que eu falei. Jesus, igreja, seria um impostor se ele não falasse o que ele falou, o que está registrado lá em João 6. Por mais que vocês tenham sido abençoados, curado, transformado no sentido emocional, alimentado, tudo aquilo que você, as dificuldades que você tinha e que pela graça, a mensagem do culto à noite, tá? Pela graça do Senhor você teve a graça alcançada, ok. Mas Jesus diz assim: mas não foi por isso que eu vim. Ele fala então: lute não pela comida que perece. Vocês sabem o exemplo. O que adianta você ganhar todo o seu sustento material na igreja ou na religião que você está convivendo, frequentando? Cesta básica, roupa, ajuda para aluguel, ajuda para isso, para outro, ou seja, né? Tudo que você acha importante e necessita, a igreja está te suprindo, ou a religião que você está frequentando. Então Jesus fala: lute não por isso, ainda que isso seja necessário, mas lute para que o seu nome esteja gravado no livro da vida. Lucas 12 ele fala, né? O que adianta? Aqui já é a tradução minha. Ter todos os seus problemas resolvidos e no dia que você tiver que morrer, e todo mundo tem uma senha, você concorda, né? Né, Laura? Todo mundo tem uma senha. A questão é, o dia que se chamar o seu número, a pergunta é: para onde você vai?
nesses últimos tempos de crente melindroso, Valdinei, o crente melindroso não quer mais ouvir palavra doutrinária, porque incomoda, né? Mas eu seria o impostor se eu não falasse do sentido, do fundamento do reino de Deus. Então a pergunta, Lucas 12, 31 é: para onde você vai quando a sua senha for chamada? Ou seja, aonde será depositada a tua alma? Você acredita ainda, né? Você acredita. Ou seja, quando Deus te chamar, quando se tocar a sua senha, né, a sua alma vai para algum lugar. Então o que adiantará? Né? Foi curado, foi próspero, recebeu um monte de bênção e tal, abençoou a família, tal, um monte de coisa, mas a hora que conta mesmo, que quando a sua senha for chamada, eu deixei para depois e não deu tempo. Não, como eu falei há pouco e repito, né? Ninguém entrará no céu despercebido. Ninguém. Só entrará no céu, na vida eterna, aqueles que se curvaram perante Jesus e que durante toda a sua caminhada, os sinais, 2 Pedro, os sinais de que nós estamos aqui falando, que são bíblicos, o acompanharam. Não tropeçou. Sem sequer falar que era evangélico, o jeito de falar, o jeito de ser, o jeito de viver, denunciava para quem quer que fosse: esse cara é crente. Essa mulher é crente. Tem algo diferente nessa pessoa. Percebe? São os sinais de Cristo que acompanham aqueles que são separados, transformados por Ele mesmo. Vamos continuar falando primeiro de vocação. Êxodo, quem encontrar pode ler. Quem encontrar primeiro. Apenas 4 versículos. Êxodo, capítulo 3, versos 1 ao 4. Êxodo 3, 1 a 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. 3 coisas que eu quero lembrar desse texto, que é conhecidíssimo de todos nós. 3 coisas. A primeira coisa, entendeu? A primeira coisa, está falando de uma pessoa, no caso Moisés. Não está falando da Edna, da Maria, da Lúcia, da Vera, da Vasti. Não, está falando de uma pessoa. Portanto, Deus não se equivoca com quem Ele chama. Mateus 24 fala que no dia da grande tribulação, muitos serão deixados para trás. No campo, dá o exemplo do campo, tem 25 trabalhando, 5 serão tirados e outros 20 ficarão para trás. Ou seja, não são todos eleitos. Tem pastor moderno que fala: não fala de condenação não, porque incomoda as pessoas. Mas como não fala de condenação? Porque há condenação. Nem todo mundo entrará no reino dos céus. Isso está claro desde o princípio. Desde o princípio. Então, primeira coisa, no meio de tantas pessoas, Deus está chamando uma. E essa uma tem nome. Quem? Moisés. A segunda coisa, você acha que Moisés vai dizer: eu acho que eu vou para a igreja. Eu acho que eu vou para a igreja. Não, me falaram tanto, olha, tem coisa boa lá, tem um louvor, é gostoso, sabe, uma palavra boa, todos os meus amigos que foram para a igreja hoje está tudo bem de vida, e não sei o que. Percebe os sinais que são dados na atualidade? Não, Moisés estava cuidando da vida dele. Moisés estava num dia de trabalho, o seu trabalho era cuidar de gado, do seu sogro. Então não foi Moisés que escolheu: eu vou para a igreja. Não, Deus simplesmente chegou, se manifestou. E a terceira coisa, quando Deus se manifesta, Denilson, presbítero Denilson,
aos seus eleitos, eles sabem que Deus está diante dele. O verdadeiro eleito de Deus sabe o dia, o momento em que o Senhor aparece a ele. Sabe por quê? Porque, gente, não é quando você decidiu mudar de emprego, por mais importante que tenha sido. Não é isso. Não é quando você decidiu trocar o carro, mudar de casa, ou mais simples ainda, que roupa que você vai num determinado evento. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo revolucionário, que mudou ou deve mudar toda a sua história. Nós estamos falando de um encontro sobrenatural. Não é algo simples, é uma revolução individual, a ponto de Paulo dizer assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que aconteceu comigo. O dia que o Senhor se manifestou a mim foi tremendo, eu não tive dúvida nenhuma. Estou dizendo isso porque é muito fácil joio achar que é trigo, até porque são parecidos. O que eu faço para ser crente? Só você sentar perto de um, vai aprendendo. O que ele faz, você passa a imitar, pronto, você é crente. Crente pode ser, mas será que é uma nova criatura? Não. Vai entrar no céu? Não. Os sinais de Cristo acompanham? Não. Gente, igreja, isso é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo de um misto de evangélico, de um misto de cristão. Todo mundo acha que vai para o céu, todo mundo acha que é crente, porque aprendeu a imitar cultura evangélica. Não. Das 600 mil pessoas, lembrem, apenas 2 famílias entraram no gozo do Senhor. Do mesmo modo, Jesus disse, o caminho que conduz à salvação é estreito e é difícil. Pedro, na primeira carta, vai dizer: olha, é com dificuldade que o crente entrará no reino dos céus. É com dificuldade. E se é com dificuldade, fala aí no capítulo 4, na 1 Pedro 4, se é com dificuldade que o crente entrar no reino dos céus, imagine então o ímpio, ou aquele que acha que é. Números capítulo 11, versos 24 e 25, quem encontrar, está perto aí de Êxodo, pode ler, por favor. Números capítulo 11, versos 24 e 25. Bom, se Deus é quem vocaciona, e quando Ele chama Antônio, José, Pedro, Maria, Lúcia, Rosa, quando Ele chama, não há dúvida de quem está sendo chamado. Aos que Ele chama, Ele também o que? Dota. A palavra dota aí é do que? De dom. Ele capacita. E por que Ele capacita? Porque se Ele não te capacitar, presta atenção nessa frase, se Ele não te capacitar, a vida humana tem tantos altos e baixos que não faltarão situações para te convencer, para dizer: sai fora, volta atrás dessa decisão, porque esse negócio de ir para o céu, isso é fria, isso não adianta para nada, o que importa mesmo é aqui na terra. Então vai ter, assim de vozes tentando ao longo da sua caminhada, tentando te fazer desistir. E Niceia, só desistem os que por sua própria conta decidiram ser crente. E por que eles desistem? Porque não foram dotados para resistir. Gente, isso é o beabá da teologia bíblica. Beabá. Quem são os que ficam pelo caminho? Miriam, os que não foram dotados pelo próprio Deus que salva, com o quê? Vou repetir. Dotado do quê, pastor? Eu vou explicar. Tintim por tintim. Como você já fechou o texto, eu vou ler de novo para você. A fé, dotado com a fé. Sim, você acha que a fé é uma escolha sua, né? Não. Efésios 2:8 é dom de Deus. E por que é dom de Deus? Exatamente para você não gloriar. Ele fala, gente, isso é tão simples. Efésios 2:8, a fé é dom de Deus
exatamente para ninguém se gloriar. O que é se gloriar? Tá vendo? Eu tenho fé, Miriam, mas você, eu tenho minhas dúvidas. Veja. Esse que não cabe julgamento. A fé é dom de Deus, exatamente para ninguém se vangloriar. Então, do que Deus dota aqueles que Ele vocaciona? Aqueles que Ele chama? Dota de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. A palavra aqui, agape, amor incondicional. Então, depois de ser chamado por Cristo, Moisés, ele entendeu, sou eu. Não é a Vasti é também, mas não nessa fala aqui, né? Moisés, estou aqui, é comigo. Números 11, 24 e 25, quem vai ler? Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Pronto, então é o seguinte, o dote é a capacitação que Deus deu sobre os 70 anciãos que saíram para Misael, um propósito de quem? De Deus. Então, imagina a gente na condição de carteiro. Semana passada agora foi o dia do carteiro. O Brasil tem 43 mil carteiros, né? Informação que eu vi interessante. Então, quando o carteiro sai, ele só é carteiro porque ele sai com a carta. É óbvio. Ele sai para uma missão, entregar a carta. Então ele precisa ser habilitado para entregar a carta. Ele precisa ter ali, né, a marca da empresa. De repente, até mesmo um crachá para identificar, crachá oficial para identificar. Eu sou carteiro, porque hoje tem tanta fraude, né? Então percebe? Ele foi habilitado para entregar a carta. Então, quando saíram os 70, Dona Isabel Bronzatti, saíram para uma missão, para cumprirem aquela missão, eles tinham que ser habilitados. Veja a palavra de Deus, tintim por tintim. Então Deus põe a mão sobre eles e os habilita. Imagina se outros 70, não aqueles, achassem bonita a missão e falasse assim, Milton Gazola, a gente quer ir também, porque afinal de contas, né, é status, a gente vai também. Saíram e foram. Em algum momento, pode demorar anos, em algum momento, vai afundar. E por quê? Quero ouvir de vocês a resposta. Por quê? Não, além de não ter o chamado, não tem o quê? O quê? É isso mesmo. Dotação, habilitação. Então vamos lembrar, Deus chama os 70 por boca de Moisés, depois que foram todos identificados, envia para a missão e faz o quê? Sobre eles impôs a mão e os ungiu. Aplicando isso à vida cristã, é o seguinte, quem é que chegará até o fim e entrará no reino celestial? Os que foram chamados, tá? E os que foram habilitados. Portanto, ninguém entrará por esforço pessoal. Ezequiel 18 diz assim há tantos anos, né? O justo não será salvo por sua justiça. O que isso quer dizer, pastor? É o cara que é um bom cidadão. O que tem de gente que é honesta, responsável, bom pai, bom marido, ou boa esposa, boa patroa, boa empregada, ou bom funcionário, ou seja, é os méritos humanos. O que tem de gente que tem essas qualidades, que acha que isso é suficiente para ir para o céu, está assim, ó. Não. Porque se fosse assim, Cristo perderia o fundamento do que ele fez. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou exatamente para que nós tivéssemos o quê? Condições de ser transformados, entrar no reino celestial.
Ah, pastor, então o crente não tem que ser honesto. Não, aí já é inferição infantil. Porque ninguém que é transformado numa nova criatura, que carrega todas essas qualidades que são divinas, e por isso que eu gosto, esconda atrás da palavra, pastor. Por ele fala, né? E muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. A palavra co é junto, tá? Conjunto, comunhão, comunidade. Então, coparticipantes é o quê? É uma reunião para participar junto. Então ele fala assim, coparticipante da natureza divina. Isso não é pouca coisa não, Denilson. Ou seja, é como se nós estivéssemos aqui imitando ou sendo parte do que é o próprio Jesus. Então nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina quando a gente age como? Age como tem que ser. E como é que tem que ser? Bom, quando Deus nos chama, não há dúvida. Chamou pelo seu nome. E segundo, Ele pôs a mão sobre você, no caso aqui é o Espírito Santo, sopra sobre você. E aí do Espírito Santo, não de você, do Espírito Santo, serão doadas o quê? As virtudes, as qualidades, Vera Fernandes, para você seguir até o final e não vai ficar pelo caminho. Tanto que a palavra, Paulo fala assim, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos do Espírito, como foi traduzida do grego para o português, dá a ideia de que quem tem que fazer isso é a gente, né? Mas quando você vai estudar a palavra do original grego, você percebe que quem vai fazer isso sobre os seus eleitos é o próprio Deus. Ele faz isso o quê? Por meio do Espírito Santo. É Deus quem vai nos encher. E aí, dona Rosa, quem é que Deus enche? Deus enche apenas os seus eleitos. Apenas aqueles que Ele mesmo vocacionou. Quem se auto-vocaciona, aprende a falar em língua espiritual, né? Aprende a falar em língua, imita a profecia, finge revelação, ora bonito que dá dó e faz um monte de coisa, lê a Bíblia, prega, evangeliza, faz um monte de coisa, mas está fazendo por si só. É possível isso? Claro que é. Mateus 7, o próprio Jesus já disse isso claramente, né? Mas Senhor, em teu nome expelimos demônios, evangelizamos, fizemos isso, aquilo, outro. Mateus 7, 16 em diante, ele fala assim: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A palavra grega conhecer significa, tem o seguinte sentido, olha, tirar o véu. Imagina brincar ali de fazer, colocar seria mais ou menos um baile de máscaras, né? Mal comparando aqui, bem mal comparando mesmo, né? Ou então colocar um gorro preto na cabeça, aí entrar ali alguém com um gorro preto, né? Quem sou eu? Talvez pela voz a gente identifique, né? Mas se não tirar o gorro, você não vai saber quem é. Então, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. É como o seguinte, olha, está tampada a cara, eu não sei quem você é. Né? Então, Jesus, não confundirá, Paulo fala disso em Romanos, Jesus não confundirá as suas ovelhas. Tanto que quando ele falou do joio e do trigo, diz que apenas o próprio Cristo, o reto juiz, no final vai saber separar o joio do trigo. Né? Há uma outra passagem, ainda sobre vocação, para ser crente, é conhecida, abra lá quem quiser encontrar, pode ler, Lucas 19, versos 5 e 9. Estou ligado no nosso tempo, temos ainda 10 minutos, tá? Lucas 19, versos 5 e 9. De novo a palavra vocação, e vocação para ser crente. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu,
desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Obrigado. De novo aparece a palavra Zaqueu. No meio de uma multidão, tanto que Zaqueu era baixinho que nem eu. Fala, como é que eu vou ser visto aqui, né? No meio dessa confusão toda. Mas na verdade era curiosidade. Já tinham falado para ele de Jesus. Ele ficou curioso. Falou, já sei, nessa multidão, vou subir na árvore, no sicômoro. Ele sobe, daqui a pouco está passando Jesus. Aí você fala assim, mas é coincidência, porque é uma coisa engraçada, sentado na árvore. Não. Se você quer uma coisa mais radical, Saulo está indo para Damasco, na Síria, para perseguir a igreja de Cristo. Se você acha que Zaqueu queria ser salvo, porque ele foi atrás, tá bom, se você quer facilitar as coisas, então vamos dificultar? Tá, Saulo está indo perseguir a igreja. Você acha que ele queria ser cristão? E acontece o quê? De novo a palavra, vamos lembrar, Moisés, eis-me aqui, é comigo mesmo, tira as sandálias, é você mesmo. Zaqueu, desce, vou na tua casa, hoje houve salvação nesta casa. Saulo, aparece lá, Atos 9, Saulo, gente, irmãos e irmãs, eu tenho paixão por essa riqueza bíblica, que é o seguinte, os que Deus separa não são confundidos, tanto Deus não se equivoca dos que chama, tanto os chamados não têm dúvida nenhuma de que são chamados. Pastor, Pode falar. então o jovem rico não foi chamado. Ele foi chamado, mas não aceitou. Obrigado por essa colocação. Rica e difícil de compreensão. Tá? E tem tudo a ver com a nossa reflexão. O jovem rico se achava escolhido. Então ele poderia aumentar, engrossar a fileira aqui do que eu estou chamando de autovocação. E por que ele achava que era escolhido? Porque ele se achava uma boa pessoa, cumpria deveres, até o dia que ele é colocado na condição sine qua non, ou seja, sem essa condição, a expressão sine qua non é, sem isto não dá para você ter aquilo, tá? A expressão latina sine qua non é, sem isto não dá para você ter aquilo. Então ele tinha um monte de coisa, só que esse monte de coisa não valeria ou não serviria para atender uma única coisa, né? Então ele se achava, até o dia que ele consegue perceber, quando impactado por Jesus, o seu amor não estava o quê? No reino, mas estava na grana. Ele só era um religioso. Só era um bom religioso. E como diz desde aquela época, está assim, ó, inclusive hoje. É só que no tempo que nós vivemos hoje já é um pouco mais complicado sobre isso, né? Sobre falar sobre o dinheiro. Porque vocês vão em várias denominações e eles falam para fazer doações de dinheiro, né? Isso aí acaba tirando a posição da pessoa também. O próximo texto que eu vou ler tem a ver com isso. Quem encontrar, leia. Difícil agora de achar, não tão só. Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Agora nós vamos falar de autovocação. Temos ainda 5 minutos, alguns resumos rápidos aqui sobre autovocação. É aqueles que querem ser. Miqueias 3, verso 11. Os seus cabeças dão as sentenças por subornos, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Aqui, para não dizer que eu peguei o texto na passagem, lembrando da sua fala aqui do jovem rico, está anotado aqui, Miqueias 3, 11. É o seguinte: sacerdotes, profetas, anciãos, todo mundo de estola, todo mundo parlamentado, Vera Fernandes, todo mundo falando, sendo representante de Deus, certo? Certo. Onde é que você descobre que eram falsos?
Lembra a primeira frase que eu falei no começo da nossa reflexão? A primeira frase é: como é que você é identificado como crente? O que você fala e o que você faz. Então, os sacerdotes chegavam todos parlamentados. Parlamentados é assim, vestido como sacerdote. Aquele, ali a estola sacerdotal, o vestido, as cores, as pedras colocadas aqui, você vai identificar. Legítimo sacerdote. Tá? Profetas, mesma coisa. Os anciãos judaicos, mesma coisa. Como identificar que eles eram falsos? Por aquilo que eles faziam e aquilo que eles falavam. Miqueias está falando exatamente isso. Então a resposta para você, Roberto, está dada. Claudinei, antes de começar a nossa escola dominical, falávamos sobre isso. A dificuldade de escolher uma igreja para frequentar. E por que dificuldade? Aí eu falei para ele: pela pregação do líder da igreja e pelo o conteúdo do culto, você sabe se a igreja é séria ou não. E ele concordou comigo. Por quê? A coisa mais popular hoje nesse país, para não falar do outro, né? A coisa mais popular hoje nesse país é gente, o cara chega e vai: eu sou pastor, ele abre uma igreja, da noite para o dia, e aí promete tudo que você imaginar, ou tudo que você precisar, é só fazer isso. Promete tudo que você precisa, e óbvio, o que você não tem. E aí vai um monte de gente, na multidão ninguém questiona, está cheio lá. E veja que coisa perversa, Edna. O nosso raciocínio humano para dizer se é de Deus ou não é: se está cheio é de Deus, se está vazio não é de Deus. Logo então nós estamos perdidos, né? Percebe? O presbítero Milton leu o seguinte: sacerdotes, profetas, anciãos aceitavam suborno. Isso há quanto tempo? Há pelo menos 2.500 anos atrás. 2.500 anos atrás. Aceitavam suborno, faziam culto encomendado. Ou seja, se o freguês paga, você tem. Paga, leva. Há quanto tempo isso, gente? Aí eu pergunto: os sinais que identificam, ou que, lembra a palavra que nós usamos? Os sinais que denunciam que nós somos crentes, estão nos acompanhando por aquilo que a gente faz e fala? Não, pastor, não está. Então você já tem a resposta. Tá? Você já tem a resposta. Já falei aqui também sobre ética e moral. Ou para não dar o cacófato, né? Ética e moral, mas seria imoral, é o oposto, né? Então é moral e ética. Moral são os valores que os seres humanos, em qualquer sociedade, cultivam e fazem, até porque é um código de conduta entre as pessoas. Isso é moral, né? Então, por exemplo, eu estou passando ali na rua, abri uma balinha e aí eu vejo que tem alguém vindo na minha direção, não vou jogar o papel no chão. Tem alguém vindo ali, pega mal, né? Então eu pego e guardo o papel no bolso, né? Isso é moral, ou seja, eu estou preocupado com o valor que eu preciso passar para o outro. Isso é moral. E o que é ética? Ética é o que você faz por consciência, sem saber, sem se importar se tem gente perto vendo ou não. Tá? Então, o que é o crente? O crente é ser crente porque ele foi dotado, habilitado pelo Espírito Santo, independente de você estar sendo visto ou ouvido. Você é crente, faz o que faz, estando no meio de uma multidão ou estando sozinho no seu quarto. Percebe a diferença? Fala. Já passou? Ou desistiu? Né? Vamos terminar? Mais um exemplo de autovocação. Falta um minuto. Terceira carta de João, vizinho de Apocalipse. Depois dessa terceira carta só tem mais uma, é Judas, depois é Apocalipse. Então é terceira carta de João,
Como não tem capítulo, porque são só alguns versículos, então dos versos 9 a 11. Terceira carta de João, dos versos 9 a 11. Pronto? Terça. Leia? Pode. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. É duro, né? Então vamos dar um exemplo prático para terminar, porque ele fala, né? Ele fala assim, ó, amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Gente, isso é muito sério. Daria uma aula de escola dominical só sobre isso. Imitar o que é mal. Tem muito evangélico escancaradamente em nosso país imitando coisa má. Mas porque está na moda, né? Ninguém mais questiona. Eu questiono. Né? Quando eu falei do perdão, o perdão não é uma escolha, é um mandamento. E quem cumpre esse mandamento? Quem está habilitado. Lembra aqui? Os 70? Agora tudo vai fazendo sentido. Tá? Por que os 70 cumpriram a missão? Porque eles foram dotados com a mão de Deus para cumprir a missão. Quem não cumpriu a missão? Quem quis fazer a missão, mas não estava habilitado. Quem é capaz de perdoar cumprindo o mandamento? Quem foi habilitado para perdoar. Quem não é capaz? Quem só imita. Faz sentido agora? Perdoar. Ah, eu vou perdoar algumas pessoas perdoáveis. Não, isso quem fala é o capeta, viu? Isso é mentira. Quem fala o que é certo? Jesus. Amar e perdoar quem te persegue. É ou não é o que nós aprendemos de Jesus? O que passar disso é mentira. Amar quem nos persegue. Porque ele deu a vida por quem não merecia nada. Jesus deu exemplo, um dos mais lindos que tem na cerimônia litúrgica, o lava-pés. Quem hoje quer lavar pé? Mas quem quer pregar? Quem quer ir para o altar? Percebe? Né? Então é isso. Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica, não é fazer e falar, né? Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal, ou seja, sabe, jamais viu a Deus. A Deus fez um monte de coisa, mas Senhor, no último dia, afastai-vos, porque eu nunca vos conheci. Então quem pratica o mal, jamais viu a Deus. Não é convertido. Só estava imitando um monte de gente. Ah, o que é ser crente? Ser crente é fazer isso aqui. Ah, então tá bom, vamos fazer. No final, a senha, vamos terminar de forma engraçada, né? É o cara que comprou, porque hoje lá nos estádios de São Paulo, né? No Allianz Parque, no Morumbi, né? No Corinthians não, mas no Corinthians, né? Quem está acompanhando que é corintiano vai dar risada. Você compra um ingresso, ele é como é o famoso, oh meu Deus, ali igual o cartão de crédito, ali magnético, né? Você chega lá, ó, libera, pra dentro. Aí o cara vai, imagina, pagou 400 pau na Libertadores, pagou 400 pau no ingresso, a hora que chega bem faceiro na porta, crê, não abre, crê, não abre, crê, não abre. Cara, você comprou ingresso falso, né? Ingresso falso. Você tem um ingresso, mas é falso, né? Então não adianta imitar evangélico. Aprender com o evangélico, o que tem que fazer para ser evangélico?
Está imitando falso. Né? Só entrará no reino dos céus, no reino de Deus é aqui na terra, tá? Reino dos céus é outra coisa. Só entrará no reino dos céus quem tem um bilhete, o que? Verdadeiro. Quem foi habilitado para entrar. Né? Só aqueles que foram transformados. Os que foram transformados, né, foram habilitados para irem até o final. Vamos terminar? Damos-te graças, Deus, por esse tempo precioso, por tua palavra bendita, que nos ensina, exorta, edifica e nos prepara, Senhor, para a caminhada até aquele último dia. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça e do teu santo cuidado. Oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Deus nos abençoe a nós que aqui estamos e também aqueles que nos acompanharam de casa. Tenham todos um bom dia em nome de Jesus.